Por favor. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a cada um, não apenas componentes da mesa, como aqueles que nos presencialmente nos prestigiam e aqueles que estão do outro lado dos fios. Estou tranquila porque me sinto em casa. Apesar de estar aqui na condição de... Isso aqui está muito perto, não? Não, tá bem. Apesar de estar aqui na condição de representar o presidente do tribunal da primeira região, eu quero deixar a todos muito confortáveis, porque eu aqui hoje sou o tribunal. Eu não vim apenas para falar, eu vim para escutar, para ouvir. E, sendo o caso, admitir ou contrapor argumentos. Não tenho nenhuma dúvida de que é da discussão que surge a luz. E que se outras audiências públicas anteriormente tivessem sido feitas pela Comissão de Direitos Humanos, pela sociedade civil organizada, pela imprensa, pelo parlamento, pelo executivo, fosse onde fosse, nós não estaríamos hoje na situação que estamos. É vexatória, sim, complicada, mas não por falta de trabalho, não por falta de inventiva, não por falta de vontade de melhorar. Mas uma coisa eu diria, inafastável, em todos os setores, até na nossa vida pessoal. Na mesma proporção em que você deixa de enfrentar um problema, contornando e fazendo como que estivesse varrendo para baixo do tapete, não tem para onde correr, a conclusão é única. Esse problema vai voltar por sobre a sua cabeça. E volta de uma forma tão robustecida, uma forma tão capital, que é capaz, sim, de te levar à lona. E junto com você vão os direitos humanos, vão as instituições, a respeitabilidade do cargo, entre outras coisas. Mas eu vou preferir tentar ler o que foi proposto, porque vai balizar o debate. Eu não gostaria de vir aqui para fazer palestra. Eu vim aqui para debater. Agora, para fixar alguns parâmetros, eu entendo necessário eu fazer a apresentação que o tribunal preparou para eu trazer. Sinto muito... De antemão, já peço a prorrogação dos 5 minutos e já digo, quero que comece a contar meu tempo a partir de quando eu der o start, que eu ainda não fui. Ok, aqui a senhora manda e não pede. É? Já mandou, então vamos lá. Tá concedido. Vamos lá. A Justiça Federal, ramo integrante da estrutura do Poder Judiciário, é composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais. São 5 os tribunais regionais federais e eu já me adianto, o da primeira região tem 13 estados e mais o Distrito Federal, que tem competência nacional. Vale dizer, pode receber ações de qualquer estado do país, independentemente da região a qual aquele estado pertença. Se vocês fossem olhar o mapa geográfico do tribunal, em comparação com os outros, ninguém vai compreender por que foi feito dessa forma. São explicações menores que não vale a pena trazer agora apelo. Mas o tribunal representa fisicamente 2/3 do território nacional. Toda a região norte, parte da região nordeste,
maior parte da região sudoeste, a maior parte da região centro-oeste. Essas regiões têm entre si a maior diversidade de problemas do país. O senador Paim falou aqui de desapropriação. É nossa competência. Falou de previdência social. Agora, vocês vejam a diferença de se tratar de previdência social no sul do país e no centro-oeste e no norte. No sul do país e sudeste, vocês veem fazendeiros com tudo lindo, tudo organizado, tudo monitorado, máquinas, internet e coisas até que eu nem sei como funcionam. Lá em cima, às vezes não tem nem antena parabólica. A comunicação é feita como Deus permite. Nunca como a gente quer, nem como a gente planeja. O segundo grau, que são esses tribunais, é composto por 5 tribunais, eu já falei, não, vou pular isso aqui. O TRF da primeira região conta com mais de 26 anos de existência. Nesse período, a Justiça Federal passou por inúmeras mudanças. Cresceu, foi interiorizada, porque antigamente só havia Justiça Federal nas capitais, tornou-se mais acessível, sem que houvesse a contrapartida proporcional de crescimento nos seus quadros de magistrados e de servidores. Eu diria que, com a Constituição de 88, que esses tribunais foram criados, depois que o Tribunal Federal de Recursos foi extinto e que nasceu em seu lugar o Superior Tribunal de Justiça, ali se justificava apenas 5 tribunais. Ali justificava, não sei, mas dava para compreender, porque é o tipo da coisa. Tem que ser feito, vamos fazer com o pouco que nós temos. Agora, já em 88, havia a ideia de que, num prazo máximo de 10 anos, teria que haver, obrigatoriamente, uma revisão dessa situação, tendo em vista o inusitado de que ele estava se fazendo, se materializando. Passaram-se 27 anos. E continuamos os mesmos 5 tribunais regionais federais, com a mesma estrutura, praticamente. Nosso tribunal, que começou apesar de ser o maior de todos, começou com 18 desembargadores, teve uma ampliação. Hoje somos 27. Somente para efeito comparativo, trago para vossas excelências um dado do meu estado. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é só a Bahia, tribunal ao qual eu pertenci no início da minha carreira, eu fui juíza do trabalho, tem 29 membros, dos quais não participam da distribuição de processo por conta do exercício de funções administrativas, presidente, presidente, vice-presidente, corregedor, vice-corregedor. Se eu não me engano, tem segundo vice-presidente também, não sei. Eu não estou aqui para discutir a estrutura do TRT. Estou dizendo para vocês que o meu tribunal tem 27 desembargadores. E toma conta de 13 estados e o Distrito Federal, que tem competência nacional. Em 89, a composição era de 18 membros e o tribunal recebeu do extinto TFR um total de 18 mil processos
e julgou 5.900, o que equivale, em média, para cada um dos 16 julgadores, porque daqueles 18 separava o presidente e o vice-presidente, ou era o presidente... O vice-presidente exercia concomitantemente a função de corregedor. Então, em média, cada um desembargador, naquele tempo, julgava 1.152 processos. Essa distorção entre a demanda e os quadros de magistrados e servidores teve sérios reflexos ao longo desses 26 anos, tais como acúmulo dos processos nos armários, aumento da possibilidade de prescrição, comprometimento da capacidade de organização e de julgamento da Corte. Isso tudo apesar do imensurável esforço feito por cada um de nós. Diante dessa conjuntura, que inclusive promove o descrédito do cidadão no que tange a recorrer à justiça, não há nenhuma perspectiva de se equacionar a situação que não seja pelas alternativas de ampliação da composição do tribunal, sem esquecer em nenhum momento da necessidade urgente de desmembrar o Tribunal da Primeira Região com a consequente instalação de novos tribunais. Não, estou aqui para dizer que não concordo com o projeto de lei que foi feito pelo STJ, porque considero que ele é injusto, data vênia, e inviável, mormente na situação atual, que o Brasil está em declínio. E eu falo isso de peito aberto. E em todos os aspectos. Não estou aqui para criticar o Executivo, criticar o Parlamento, e nem dizer que o Judiciário é um melhorzinho. Não, é como o condutor dos nossos trabalhos hoje disse uma frase lapidar, que eu anotei aqui para colocar na minha carteira para ler todos os dias. Havendo demora, falhamos todos. Não adianta tergiversar. Cada um de nós, no seu segmento, cada um de nós, dentro das suas possibilidades e das suas probabilidades, falhou e falhou feio. Cumpre agora um único gesto: dar as mãos. Propagar a necessidade ingente de fazer alguma coisa. De, pelo menos, uma audiência pública que debata de frente essas condições e essas necessidades todas. No ano corrente, 2015, no mês de setembro, cada desembargador federal recebeu, em média, 4.000 feitos novos, 4.000 novos, que se somaram ao acúmulo que já vinha desde 1989, pelo menos. Julgou, no mesmo período de setembro, nosso tribunal julgou, cada desembargador julgou 6.000 processos até setembro, mas permanece com a tramitação de aproximadamente 21.000 para cada gabinete. 21.000, alguns beirando 30.000, 29, 30.000. Não terminei, não quero nem saber. Além dos processos distribuídos aos órgãos fracionários... Foi dizer que ela manda, então você falou, está falado, né, doutor? Quem é rei sempre será majestade. Ele falou, está falado. Então, além dos processos distribuídos aos órgãos fracionários, o tribunal tem ainda processos que são registrados e se enquadram na competência do presidente, diretamente, e na do vice-presidente por delegação.
que são os processos para a gente analisar a admissibilidade de recurso extraordinário e de recurso especial, para saber os que vão para o Supremo e os que vão para o STJ e os que ficam por ali mesmo. Eu estou trazendo nesse estudo, e o que eu vou, claro, disponibilizar, pode reproduzir à vontade, foi visto, revisto, a margem de erro é 1 ponto percentual para mais ou para menos. Está quase igual. Ficou bem. Então, eu vou tentar, para acelerar, colocar o que eu acho mais importante. Situação da primeira instância. Os ideais de facilitar o acesso dos cidadãos à justiça e melhorar permanentemente a prestação jurisdicional permearam as ações do tribunal, de forma a se instalarem unidades descentralizadas em cidades do interior, com grande concentração de demanda. Assim, atualmente, a primeira região conta com 291 varas federais, das quais 173 localizadas nas capitais, 118 no interior, abrangendo 82 municípios. Nesses 26, muita coisa foi feita a partir da ajuda monumental do parlamento. Mas muita coisa também foi feita simplesmente assim. Faça-se, cumpra-se, a lei é essa. Agora, como? Vai depender do tribunal ter criatividade para fazer. Nesses 26 anos, houve uma grande evolução na primeira instância da primeira região. E aqui estão os dados, com criação de cada vara, data e o total de varas a partir do ano de 1989. Depois eu enfoco em que pese o grande crescimento da primeira instância, o quantitativo de processos distribuídos e em tramitação na primeira região ainda é bem superior à sua capacidade de julgamento, conforme se demonstra no gráfico número 4. E isso indica que ainda há necessidade de criação de novas turmas recursais, muitas, e novas varas federais, outro tanto, notadamente no Distrito Federal, no Maranhão, no Piauí, no interior da Bahia, no interior de Goiás, aqui tem e de Minas Gerais, mas eu acrescento Mato Grosso. Mato Grosso precisa de um olhar mais, que eu diria, um olhar benigno, porque é um grupo que trabalha a mais não poder, que evita levar preocupações acrescidas para o tribunal e precisa ver reconhecido seu esforço de produzir e de trabalhar cada vez melhor. Não que os outros todos não trabalhem, não sejam bons, mas eu penso que Mato Grosso se destaca e mereceria um olhar mais benevolente. Eu estou trazendo o quadro que mostra exatamente quais os pontos de concentração para que seja no visual, seja mais fácil verificar quem está precisando mais de ajuda. A primeira instância precisa ainda ser contemplada com a ampliação do seu quadro efetivo de servidores, uma vez que, com todo o crescimento da área judicial, não houve ampliação das áreas de apoio cartorário e administrativa que exercem suas funções além da capacidade humana de trabalho. Isso aqui eu estou afirmando no relatório, mas eu estou abrindo as portas do tribunal. Quem tiver interesse pode ir e conferir, pode ir ter acesso à nossa informática, à nossa distribuição de processos, à CORIP, que é a Coordenação de Registros e Informações Processuais, entre outros. Agora eu vou correr. Não obstante tudo isso, este tribunal jamais se descuidou de sua missão de assegurar a plena prestação jurisdicional. Sua extrema dedicação e empenho em bem cumprir seus mistérios podem ser exemplificados com o que ocorreu no ano de 2001, quando
sem a criação de um único cargo de magistrado ou de servidor, a primeira região criou seus primeiros juizados especiais, jefes, dando cumprimento à Lei 10.259. Lembra do que eu falei antes? O faça-se. Eu quis dizer exatamente isso. Veio a lei, por sinal, a AJUF trabalhou em cima dessa lei, vamos, e conseguimos, porque era um desejo de todos. Agora não teve a criação concomitante, nem um cargo de juiz, nem um cargo de servidor. Somente no ano de 2003, com o advento da Lei 10.772, foram criadas 59 varas federais destinadas à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e implantação dos jefes. O tribunal tem adotado medidas paliativas ao longo do tempo, mas eu quero dar uma notícia que é como eu disse também. Se tirarmos uma caneta daqui para aqui, que não deveria ter tirado, mesmo que não cause prejuízo ao erário, mesmo que não ofenda direito de ninguém, aí está errado, pronto, primeira página. Mas as coisas boas que nós criamos e efetivamos, nos imolamos para isso tudo, essas não têm sido corretamente valorizadas. Uma coisa eu posso dizer, dos 5 tribunais regionais federais, esse nosso foi o primeiro a criar as câmaras previdenciárias avançadas. De início, 3. Uma na Bahia, ou uma em Salvador, que eu digo Bahia, mas é Salvador só. Uma em Belo Horizonte, 2. Uma em Minas Gerais, Uberlândia, Juiz de Fora. São 5, né? Ou 4, eu não contei direito, mas não sou boa em conta, então tudo bem. Essas câmaras nós fizemos o seguinte, separamos 5.000 processos previdenciários e mandamos para cada grupo desses, para agilizar o julgamento. E tem dado resultado. Nós temos feito o impossível em termos de... Não temos recursos suficientes, não temos pessoal suficiente. Só para deixar clara a informação sua, a assessoria sua confirma ali que são 4. São 4. Isso, pronto. Juiz de Fora, Uberlândia, Salvador, Belo Horizonte só tem uma. Mas o presidente me disse que já está em andamento a criação de mais uma. 5, então. Por que isso? Porque Minas Gerais tem uma tradição secular, eu posso chutar assim, que reclama, na área previdenciária, reclama de tudo e mais um pouco. Então, a maior demanda na área previdenciária é em Minas Gerais. Bom, eu vou passar agora para o mutirão que foi feito na coordenação da Corregedora Nacional, Eliana Calmon. Foi feito o projeto Mutirão Judiciário em Dia. Iniciado em 2010, nós aderimos de pronto. O projeto visou acelerar a apreciação e julgamento dos processos no âmbito da primeira sessão, terceira e quarta. Primeira sessão julga previdenciário e administrativo, servidor público. Terceira sessão é tudo, é a competência residual, o que não é tributário, não é penal, não é previdenciário, não se trata de desapropriação, então cai para a terceira sessão. E a quarta sessão, que também tem um horror de processo, é tributário e conselhos fiscais, conselhos profissionais. Apesar de todo o esforço despendido e dos bons resultados alcançados desde 2010, houve prorrogação do nosso esforço concentrado até 2013 e, em seguida, até
até novembro de 2013, com a finalidade de concluir o julgamento dos processos da meta 2, traçada pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante esse período, o mutirão judiciário em dia julgou nada mais, nada menos do que 53.935 processos. Então, eu peço, por favor, analisem esses quadros, ponderem o esforço que o tribunal tem feito. Isso significa que a gente reconhece a impotência e tenta driblar a adversidade com criatividade, com dedicação, com esforço, com denodo, mas mesmo assim estamos em débito. Sim, estamos em débito para com a sociedade, para com os jurisdicionados, e eu ousaria dizer, estamos em débito para conosco, porque a gente não está de maneira nenhuma confortável com essa situação. Bom, eu vou parar por aqui. Tem outras medidas, valorização, virtualização dos processos a partir de 2000, turma especial de férias que foram criadas entre 2001 até 2005. Em 2003, houve uma modificação administrativa no tribunal para viabilizar um julgamento mais especializado, e por isso que houve a separação de tributário e criminais. Sistema financeiro da habitação deixou nossos escaninhos com água saindo pelo ladrão. Mas a gente foi lá e deu conta. O mesmo aconteceu com os processos a respeito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Hoje, nós temos instalado no nosso tribunal, e eu vou aproveitar a presença da conselheira do CNJ para dizer a minha impressão pessoal, com todas as vênias e com todo o respeito. Foi determinado para fazer e a gente está fazendo. E a gente está fazendo, de acordo com o modelo que foi traçado pela Corregedora Nacional. Só que estamos fazendo como? O lençol é curto. Nós estamos cobrindo os pés e deixando a cabeça do lado de fora. Se a gente priorizar cobrir o pescoço, as pernas ficam de fora. A primeira sessão tem 2 turmas, primeira e segunda. Estamos tirando gente da primeira sessão e de todos os outros gabinetes para esse esforço conjunto, acelerando o julgamento dos processos da segunda turma. Ora, isso significa imediatamente o quê? A primeira turma está ficando descoberta e os outros gabinetes, principalmente de tributário e da terceira sessão, que tiveram que ceder servidores, também estão ficando com as pernas do lado de fora. A ajuda que nós precisamos é muito maior do que isso. Nós precisamos de diálogo, nós precisamos de conversa em benefício do jurisdicionado. Nós precisamos de cartas na mesa, de olho no olho, e de vontade de compreender e de dar as mãos para um desfecho mais digno. Eu estou à disposição de todos para o que for necessário. Agradeço a paciência e a atenção que eu percebo que está sendo diretamente oferecida.